Não é, Deixa eu cara. dar um ponto que, pra mim, é um grande exemplo de por que é a grande mídia e por que é os oligarcas que estão impondo à sociedade esse tipo de lógica. No YouTube rolou o Adpocalypse, há um tempo atrás, eu acho que foi em 2018, não, foi bem antes, foi em 2016, 2017, não lembro. O que foi o Adpocalypse? O YouTube era livre pra caralho antes, não era? Tinha um monte de coisa, tinha até terrorista degolando os outros, tinha tudo. Sim, você achava, é verdade. E aí o que aconteceu? O New York Times, junto com a rede de grandes mídias, fizeram uma matéria e colocaram para os anunciantes, ó, tu vai anunciar no YouTube, olha tudo que eles permitem. Uhum. E aí o que aconteceu? Todos os anunciantes, depois dessa matéria, saíram fora do YouTube. Eles cancelaram o YouTube. O YouTube foi cancelado naquela época. E aí o YouTube tremeu. Ele falou assim, porra, se a gente perder todos os nossos anunciantes, a gente não consegue manter essa estrutura viva. Uhum. E aí eles cederam e falaram, tá bom, então vamos pôr um certo controle de como a informação pode ser divulgada aqui. Uhum. E isso é um jogo que aconteceu por causa que os grandes jornais fizeram esse dossiê, entendeu? Pra fuder. Por que eles fizeram esse dossiê? Tipo, eles estão preocupados realmente com o bem da sociedade e poder ver o que tá acontecendo no terrorismo ali ou não? De forma nenhuma. O que eles queriam era um controle do que passava no YouTube. Por que eles queriam controle? Porque eles estavam perdendo a batalha de narrativas pra essa nova plataforma que era livre pra caralho. Ou foi só um cara que quis fazer uma matéria sobre essa nova plataforma que foi tava... porque é coordenado, cara. Que tinha... Porque não foi um cara, foi todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Não é uma coisa espontânea, tá ligado? Que nem eu falo, a coisa quando é espontânea, ela vem aos poucos, ela é orgânica. Quando você percebe que tem um ataque, você fala, cara, isso não é normal. Diferente, por exemplo, quando a gente está falando do cancelamento, que assim, essas pessoas já estão, como você falou, já estão com um problema. As pessoas... assim, a internet está doente. É engraçado que tem uma dicotomia muito louca. Por exemplo, você não vai ver o que acontece na internet na vida real. Então você já percebe que a pessoa ela já está com um problema seríssimo, até de identidade, como você falou. Ela cria, não sei, um dos dois falou de coisa de identidade. O que a gente vê na internet, a gente não vê acontecendo na vida real. Sim, pra caralho. Uhum. Então, aquele cancelamento, aquele ódio, aquela situação... Então, a internet em si, ela tá doente. Sim. Ela tá muito doente. É que as pessoas estão... As pessoas que estão usando demais a internet estão doentes. Por quê? Porque lá você tem aquela situação do avatar. Então, tipo assim, não sou eu. E se me descobrirem, eu deleto, abro outra conta, outro e-mail e tá tudo bem, outro nome e vão para cima de novo. Agora, o que me assusta é as pessoas estão aceitando que elas não podem falar sobre certos assuntos. Sim, mas tem... Isso me assusta muito. Tem uma ideia que um cara me mandou um e-mail uma vez sobre isso, que era... O cara é bem velho. Bem velho não, ele tem 50 anos, me acompanha e ele gosta do tipo de comédia que eu faço porque relembra ele os anos 90 e tal. E aí ele me mandou uma teoria interessante, assim, que quando o Brasil saiu da ditadura, nós como povo, pudemos aproveitar a liberdade, né? Então por isso que a gente começou a fazer um monte de coisa, tinha comercial com mulher pelada nos anos 90 e teve Cacete Planeta e podia falar palavrão e tal. E de acordo com essa teoria, assim, existe meio que um efeito sanfona, assim. A gente liberou demais, foi todo mundo livre pra falar o que quisesse, a gente falava um monte de merda, fazia piada pra caralho, e aí agora a gente tá voltando essa sanfona, a gente tá apertando de novo. A gente tá se censurando, só que agora nós mesmos estamos nos censurando, não é mais o governo ditatorial, né? E de acordo com essa visão, daqui 15 anos a gente vai voltar a liberar tudo de novo. E isso vai ficar acontecendo ao longo do tempo. A gente vai liberar tudo e vai censurar porque a gente vai com medo. Uma hora a mola estabiliza, né? E vai estabilizar num equilíbrio legal ali que a gente vai poder continuar falando nossas paradas e tal. Mas essa teoria não entende que existe essa dinâmica dessas grandes empresas manipulando essa sanfona. Entendi. Só que nesse caso, o equilíbrio da sanfona, ele, na minha visão, ele tá em todo mundo poder falar o que quer. Sim. Quando a gente chega nesse momento que deveria ser o equilíbrio, mas a sanfona começa a ir pro outro lado, entendeu? Não é natural. A sanfona não era naturalmente... Mas é que a gente tá no meio do caminho. A gente acabou de sair, se a gente parar pra pensar na perspectiva histórica, a gente acabou de sair da ditadura. Se a gente parar pra olhar de longe, assim. Sim, sim. E a gente teve um período de muita liberdade, que tá acabando agora. A gente, de alguma forma, como
como um organismo vivo que somos todos nós ao mesmo tempo, se equilibrando, a gente ficou com um pouco de medo disso. É que eu não vejo que a gente tinha toda essa liberdade no passado. Tinha mais do que tem hoje. Não sei Tanto que no se YouTube tinha. podia botar gente decapitada. Não, tudo bem. Nesse curto período de tempo, sim. Nos anos Mas- 90 tinha piadas, porra, que hoje se tu repetir ela, tá cancelado. Sim, mas o Entendeu? palavrão era mal visto, entendeu? Mas algumas pessoas começaram a falar palavrão no rádio, por exemplo. Já podia falar palavrão no rádio. Sim. E ninguém se assustava mais com isso. Isso foi se acostumando a falar palavrão, a fazer piada mais arriscada. Podia ter o cara morrendo no YouTube, por exemplo. A gente tava com essa liberdade completa, né? A gente se assustou um pouco, como organismo vivo, Faz seres sentido, humanos. é um bom argumento. Se assustou um pouco. E a gente começou agora a ter medo de palavras, ter medo de coisas sendo ditas e tal. A gente começou a apertar esse negócio e a gente tá se censurando. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ficar com medo da censura, todos nós, e vamos começar a liberar de novo. A gente vai ficar fazendo isso durante um tempo. Mas você concorda que isso pode estar acontecendo mesmo? Pra mim faz todo sentido. Mas você concorda que algumas pessoas perceberam que nessa volta, no momento onde as pessoas acharam, puta, tem liberdade demais, elas capturaram esse sentimento e falaram, opa, eu posso usar esse sentimento como arma política. E aí elas ficam usando esse sentimento pra destruir as pessoas que são inimigos políticos dela. Mas isso também não foi feito com a liberdade? Tipo, o Bolsonaro era o cara que falava da liberdade de expressão, vamos mudar o Brasil, chega do PT e tal. E ele também usou a liberdade como uma arma política, né? Isso, eu acho que ela vai ser sempre usada, de algum lado ou outro. Não. Ou pra soltar ou pra segurar, você fala. Vai ser sempre usada. Mas aí é uma pauta ideológica. Aí são lados que acham que é legal ter, outros lados que é legal não ter. Sim. O que me assusta é quando isso é de uma maneira coordenada e de coisas bobas. Porque, de novo, me dá medo as pessoas aceitarem a estrelinha de Davi. Você entendeu? Que é o Pi no Rios lá. É isso aí. Censurar a o palavrinha. Pi, é o número 1 onde é o I, é o 4 onde é o A. Porque isso é uma coisa que não me atinge muito. Tudo bem, eu vou escrever assim, então. Só que, aos poucos, parece que eu vou tirar mais um pouquinho da tua liberdade. Sim. Eu vou tirar um pouquinho mais da tua liberdade. Eu vou tirar mais um pouquinho da tua liberdade. E aonde vai chegar isso aí? Aí, de novo, já tem gente presa, já tem gente exilada, já tem gente em Shadowban, que você não existe. Sim, mas né? quando a gente fala de gente presa... Ridicularizada, já tem gente ridicularizada, Como já tem assim? gente que... Ridicularizada, as pessoas põem a pencha que tipo assim, não, esse aqui não ouça porque esse cara... e aí é uma das métricas do Goebbels, que é ridicularizar a pessoa. Se você não pode ir contra as ideias dela, ridicularize ela. Então, já que eu não consigo confrontar o que essa pessoa está dizendo, eu vou ridicularizar. Hoje, inclusive, que é uma coisa legal para a gente jogar, eu vi até você brincando com isso daí, acho que eu não vou nem levantar a bola dela para não trazer ela para a pauta. Mas é tipo assim, tem pessoas que a verdade só está na ciência. A verdade só está se tiver um tratado científico. A verdade só está se alguém fez um teste, porque senão aquilo não existe. Ou seja, quando você discute comportamento, quando você discute... Não, o cara tem algum tratado de umas baratinhas, de uns ratinhos? Não, mas... Não, nós estamos falando justamente de um organismo vivo que está se transformando. É você ter a experiência de vida. É você ter a experiência do que você está vendo, você está vivendo. Então virou um dataísmo, né? As pessoas criaram uma religião que é a religião dos dados. Cadê os dados? Entendeu? Onde estão os dados? Porque se não tiver os dados, não existe. Chegou nessa loucura. Eu conversei com as pessoas assim. Se não tiver um dado, se não tiver uma experiência, aquilo não existe. Sim. A que ponto? E aí, se você tem uma opinião... Eu vi um cara falando isso outro dia. Tipo, mas espera aí. Se a opinião não vale nada, eu quero a fonte do que ele está dizendo. Ou seja, por exemplo, essa mesa aqui não existe. Porque nós estamos conversando, expondo, tendo ideias, abstraindo, criando novas ideias. E para muita gente, para essa garotada que já foi doutrinada nesse sentido, você não pode ter ideias. Você tem que seguir referências. Ou seja, você não pode ter a liberdade de discordar de algo. De arriscar. Isso é tirar do sovaco, é tirar do cu. De onde ele tirou essa ideia? Tirou do cu, tirou do sovaco. Olha onde chega o ponto da ridicularização. Como a pessoa não consegue te confrontar, ela tenta te ridicularizar.
Mas eu não vejo Olha que problema loucura. nisso. Eu não vejo problema em Entendeu? ridicularizar. Então, e eles estão doutrinados nesse ponto. Tem uma garotada que ela não está permitindo você a pensar por ela. Sim. Ela precisa que alguém lhe dê as cartas. Cara, mano, isso é tão perigoso, cara, mas tão perigoso. Por isso que eu de verdade, eu acho que a gente já tá num ponto que falta pouquinho para fechar a chave. Pouquinho. Mas o que é fechar a chave? É ditadura. É isso aí. É um pouquinho pra fechar e você, tipo, dar um calha-boca e jogar a chave e acabou. Porque não vai ter mais ninguém pra a coisa se levantar. Não sei, o jovem daqui a pouco ele vai ser um adulto e ele vai... quando eu era jovem eu era completamente diferente do que eu sou hoje também. Com certeza. Eu acho que o jovem de hoje que tá querendo censura, que quer cancelar, quando ele tiver 30 ele vai pensar... Puta, eu cancelei o Monark. Vai te pedir desculpa. Mas, Petri, aquilo que eu estava falando. Aquela parte. Tanto é que tem até a moça lá, Daisy, falou, agora não me lembro agora. Talvez o Coca vai achar quem é a referência. É mais ou menos assim a referência. Se você não foi de esquerda até os 20 anos, você não tinha coração. Se você manteve-se na esquerda depois dos 30, você é burro. Você não tem cérebro. É isso aí. Um é não ter coração, outro é não ter cérebro. Sim. Vê se você acha aí. Foi essa um frase... político, acho que americano. Mas Ele disse assim, se você não foi da esquerda até os 20 anos, você não tinha coração. Sim. Se você continua na esquerda depois dos 30, você não tem cérebro. Mas tu concorda com essa frase? Apareceu, olha lá. Olha lá, quem que é o cara? Anselmo Battier, olha lá. Um homem que não seja um socialista aos 20 anos não tem coração. Um homem que ainda seja um socialista aos 40 não tem cabeça. Eu concordo plenamente. Mas isso não é ridicularizar alguém que tem uma opinião diferente da tua? Não, isso é uma opinião. Por isso que eu tô falando, é uma opinião. Você, como você disse, você pode aceitar ou não. Sim. Agora, nós não vamos se matar porque a gente acredita ou não. Sim. A gente pode discutir sobre o assunto. Você sabe que até lá no programa, lá no Linha de Frente, eu até levantou os ânimos e foi por conta, inclusive, do Léo Lins, que eu falei, pô, mas vamos lá. Então, peraí. Não, mas você ainda vai discutir isso? Eu falei, sim, eu vou discutir o que aconteceu com o Léo Lins. Não, mas ele está errado, não tem como, você vai defender. Eu falei, eu não estou defendendo, eu estou jogando uma pergunta, uma discussão. Hoje as pessoas estão doutrinadas a, se você não concordar com o pensamento delas, você deve ser abolido. Sim. Você deve desaparecer do mapa. Sim. Então, se você joga uma questão para pensar, as pessoas acham que aquela pergunta sua já está imbuída que é a sua opinião. Sim. As pessoas não estão entendendo que a pergunta que você faz é para abrir uma discussão e não para defender uma ideia. Sim, é que hoje em dia, eles entenderam o jogo, entendeu? As pessoas entenderam o jogo. O jogo é, quando cria-se uma narrativa sobre alguém, se você dá alguma opinião fora dessa narrativa que for criada, você vai virar alvo. Então as pessoas ficam com medo de ser alvo. E quando elas veem uma pessoa dando uma opinião que é fora dessa narrativa mestre, elas ficam com medo de serem associadas a quem está falando fora da narrativa. Então eles se sentem na vontade de te rechaçar, porque eles querem garantir assim, ó, eu não tô com esse cara aí, não. Ele tá falando uma parada diferente aí, mas eu ainda tô aqui obedecendo a narrativa mestra. Eu não sou alvo, não me torne alvo, por favor. E aonde se pegou mais isso, Petri? Que é o lance do bolso, né, cara? Onde pega as pessoas? Pega no dinheiro. Sim. A gente viu isso acontecer lá no Flow. Quantas pessoas pediram para tirar episódio do ar? Vá pra puta que eu pariu. Quer dizer, você tem medo do que você disse? Mas é só você tem medo do que você viveu? Você tem medo do que você participou? Eram pessoas que estavam envolvidas com o mainstream. Né? E o que eu tô ficando, assim, de novo, com medo, Petri. Eu tô com medo de verdade. De verdade. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.